Quais são os principais sinais de que você tem a superdotação, quando você avalia um paciente? O risco maior dentro disso que a gente está conversando agora é que um tratamento, uma abordagem errada com uma criança que é somente superdotada, ela condiciona comportamentos. Superdotado, a condição, a característica mais comum a todos é uma capacidade aumentada de aprendizagem. Mesmo naqueles que têm um transtorno de aprendizagem, eles têm essa capacidade maior, mas a maioria que não tem transtorno, essa capacidade aumentada. Quando a gente fala em aprender, é aprender verbo intransitivo. Ele aprende tudo. Aprende coisas. Coisas, não só dentro de uma escola. Então, um diagnóstico errado, uma abordagem errada, porque muitos médicos e até psicólogos, eles falam, é melhor a gente não arriscar e aplicar, porque se fizer e não for, não tem problema. Só que isso com o superdotado não funciona. Então, voltando ao começo, a gente tem aqui no Brasil hoje duas visões muito discrepantes, muito distantes uma da outra sobre superdotação. O que nós estamos acompanhando desde 1971 é que essa visão que predomina, ela não trouxe avanços. Não é que seja uma visão errada. A gente, na ciência, nós não temos errado, certo, teoria até porque melhor. as coisas vão mudando, né? Porque as coisas vão se atualizando. Mas não é que seja uma visão errada, ela é só uma visão incompleta, por estar tratando uma condição por um foco mínimo. É o que a gente chama de reducionista, que isso não é nenhuma ofensa, isso é um termo próprio da ciência, da academia. O reducionismo é quando você olha um fenômeno por apenas uma janela, e aí você precisa entender que num fenômeno como a superdotação, que é tão difícil de identificar porque não é visível, não dá para você olhar para uma janela, você tem que olhar por todas e pela porta aberta. Então, essa visão que predomina leva à percepção de que aquele aluno que não é o gênio, não é o perfeito, não é o redondinho, ele tem transtorno. Então, é uma visão muito, a gente chama de dualidade. Ou ele é muito bom, excelente em tudo, ou ele tem um transtorno. Isso é um equívoco. É um equívoco enorme. A nossa mente, ela é um degradê de... Exatamente. Você nunca tem nenhuma das condições do neurodesenvolvimento, você nunca tem algo padrão fechado, um critério. Sempre vai ter o que você falou, degradê, que é o que eu chamo de... que a ciência chama de espectro. Autismo é um espectro, superdotação é um espectro, TDAH é um espectro, porque você não tem assim, é TDAH, é superdotado, é até acabou. Coloca na caixinha, no na quadradinho. caixinha, no quadradinho, está todo mundo dentro com a mesma abordagem. Não é assim. Você tem que saber qual é o impacto daquilo no prejuízo, no desenvolvimento de cada um, e esse impacto vai depender do metabolismo cerebral de cada um. Essa segunda visão, que é uma visão que eu venho no ativismo já desde 2005, assim, da maneira mais forte. Não, minto, não 2005. 2005 eu ensinei essa visão, eu abracei, trabalhei com ela, dei formação, trabalhei em salas de recurso e como coordenadora do NAAS, porque era a única que nós tínhamos. E para eu entender profundamente, estudar para ensinar, foi que eu enxerguei as lacunas e eu fui observando que ela não crescia, ela não trazia menor prejuízo. E aí eu resolvi, vamos ver o que falta aqui na ciência, e aí com isso eu fui entrando pelos caminhos, eu entrei para a neurociência. Sim. E aí eu me encontrei com um conceito, uma percepção, uma visão de superdotação como neurodesenvolvimento. Aí fez sentido, porque essa condição como neurodesenvolvimento, assim como é o autismo, como é o TDAH, vamos falar dos dois que são os mais comuns, que também são condições do neurodesenvolvimento, ela traz uma modificação comportamental, uma modificação cerebral. Então, o superdotado, isso é uma coisa que eu afirmo, embasada em ciência, né? Sim. É genética. A superdotação, o autismo, o TDAH, são condições genéticas. E essa criança, por ser genética, não existe nenhum igual ao outro. Aí já entra no espectro automaticamente, em cada um na sua condição. Então, como tem essa modificação cerebral, a fisiologia, funções totalmente na contramão do que seria um cérebro organizadinho, a diferença é, o cérebro típico,
ele tem uma certa harmonização entre os domínios de desenvolvimento. Ele não tem picos, ele não tem gaps. O cérebro neuroatípico, ele tem assincronias. E a superdotação, ela tem assincronias absurdas entre as áreas do desenvolvimento. Então, vai uma área muito acima, outra muito abaixo, essa que vai acima, a que está lá puxa, a cognição está sempre mexendo oscilando no corpo, oscilando com o corpo inteiro. E essa criança, por causa do ambiente que não consegue lidar com isso, faz com que ela sinta isso como um problema. E, na verdade, para quem é superdotado, isso não é um problema, isso é funcionamento. Então, ele fica bem com isso. O que ele não fica bem é com os olhares sobre isso e as atitudes sobre isso. Então, enquanto a gente não entender aqui no Brasil que a superdotação é uma condição do neurodesenvolvimento, que ela é gestada no mesmo lugar do TEA, do TDAH, do TOD, dos transtornos que são do neurodesenvolvimento, apesar de que a superdotação não está no DSM, não tem CID porque ela não é uma doença. Por que ela não é uma doença? Toda condição do neurodesenvolvimento, ela pressupõe um prejuízo. Subjacente a ela vem qualquer prejuízo, qualquer disfunção. Por exemplo, TDAH tem alguma coisa ali que precisa de um suporte. TEA tem algumas coisas ali que precisam de suporte. Superdotação também tem uma coisa ali que precisa de suporte. A diferença nessa curva de desenvolvimento é que a superdotação está centrada numa cognição muito acelerada, muito exacerbada. Mas e também aí, precisa do suporte. Aí que precisa, porque tudo que está fora do nível, está em desarmonia, precisa de suporte. A diferença é no tipo de suporte. E aí, quando o superdotado tem essa mudança na fisiologia cerebral, nas funções, isso troca tudo. Isso muda tudo na forma dele olhar, dele enxergar, dele sentir e compreender as coisas. E aí, nesse sentido, é que a gente precisa do suporte do ambiente. A área de ensino, da educação, ela precisa entender esse funcionamento, senão não vai acessar esse menino. Quando não acessa, ele reage disruptivamente, e aí é que vem a desconfiança de transtorno. Por exemplo, hoje eu avaliei 3 crianças, 2 de manhã e 1 à tarde antes de vir para cá. 2 delas foram com diagnóstico de autismo. E 2 delas não têm autismo. São crianças que quando você... A partir do momento que eu recebo, porque eu recebo as crianças no corredor, porque eu começo a avaliar lá do jeitinho que ela vem com os pais, você já começa a tentar entender o que você vai fazer ali dentro com ela, como você vai receber. Então, são crianças que você não consegue enxergar nenhum sintoma, nenhum movimento que seja daquele transtorno que veio como suspeita. Algumas, sim, existe, mas como a gente olha há muito tempo, você consegue quase que entender um pouco mais, assim, não, esse não é parecido com aquele, embora nenhum seja igual, mas você consegue enxergar melhor as questões que são dos transtornos, porque tem uma disfunção... Padrões. São padrões que tem de comportamento, e existe também um prejuízo em alguma coisa, algum domínio do desenvolvimento. Superdotação não tem prejuízo, ela tem, a gente chama de, não é prejuízo, inadequação. Essa inadequação, ela não causa prejuízo de desempenho, ela causa as questões psicológicas, emocionais, psicoemocionais.